Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Juízes federais decidem fazer paralisação de 2 dias em novembro. Pesquisa do CNJ mostra que juizados especiais dos aeroportos fecharam mais acordos no primeiro semestre deste ano. A Associação dos Juízes Federais do Brasil completa 40 anos defendendo interesses da magistratura federal. Caixa Econômica participa da Semana Nacional da Execução Trabalhista. E você vai acompanhar ainda uma entrevista com o vice-presidente da JUF, Ivanir Ireno Júnior, sobre a nova lei orgânica da Justiça Federal. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Juízes federais não aceitam proposta remuneratória do governo e decidem paralisar as atividades em novembro deste ano. A mobilização é uma forma de alertar sobre a necessidade de valorização da magistratura federal. Confira os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. Em Assembleia Geral Descentralizada, os juízes federais aprovaram a paralisação nos dias 21 e 22 de novembro. A medida tem como objetivo a valorização da magistratura. Uma das medidas é essa de paralisação. Nessa paralisação, que não é greve, é uma paralisação para motivar a valorização da carreira. Até lá, esperamos que haja algum progresso nas conversas, para que, se for o caso, isso não seja necessário realizar-se. Entre as reivindicações estão a recomposição integral dos subsídios, pagamento do auxílio alimentação, adicional por tempo de serviço e a equiparação dos salários dos magistrados estaduais e federais e do Ministério Público. Além dos votos presenciais colhidos durante a Assembleia do dia 1º de outubro, os juízes federais também puderam votar pela internet. Segundo o presidente da JUF, quase 50% dos associados participaram. E o que é relevante e expressivo dessa participação é que a maior parte dos associados demonstra uma insatisfação muito grande com o tratamento que vem recebendo, tratamento remuneratório, diga-se. Os juízes definiram também que, em sinal de protesto, não vão participar da Semana de Conciliação do CNJ entre os dias 7 e 14 de novembro. Em breve, vai ser entregue a pauta de reivindicações aos dirigentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, além do Conselho da Justiça Federal. O resultado dessa Assembleia vai ser levado à cúpula do Poder Judiciário e também à autoridade do Poder Executivo, porque nós, da JUF, que desejamos, queremos uma solução consensual, a busca de um consenso para que se solucione essa situação que a magistratura federal vem passando. Evidentemente, nossa posição não é de buscar enfrentamento, mas, ao contrário, buscar consenso. Só que temos buscado diálogo, mas não temos recebido, principalmente da parte do Executivo, uma sensibilidade no acolhimento das nossas pretensões. Foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional o projeto de lei que prevê mais 25 milhões de reais à Justiça Federal. O recurso será destinado à realização de concursos públicos para a Justiça Federal da 3ª e 4ª regiões e ainda para a manutenção das novas varas federais. Agora, o projeto segue para votação no plenário do Congresso. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostra que só no primeiro semestre deste ano, os juizados especiais instalados em 6 aeroportos brasileiros receberam 9.300 queixas. Falta de assistência por parte da companhia aérea, falta de informações e atrasos em voos foram as principais reclamações. Acompanhe agora na reportagem de Roberta Lindenberg. Você já passou pelo transtorno de ter um voo cancelado, bagagem extraviada ou até mesmo ter seus pertences roubados em aeroportos? Pois é, essas situações têm se tornado cada vez mais comuns. Eu já tive problema do voo sair antes de me deixar e eu entrei na justiça, ganhei. Da outra vez foi o extravio, eles queriam no final de semana pegar a minha bagagem errada,
Aí eles queriam que eu viesse aqui, eu disse que eu não viria, que a responsabilidade é deles. É muito transtorno, sim. É muito porque, primeiramente, quando ele... isso foi até um voo saindo de Maceió. Eu passei o dia todo no aeroporto, lá, e eu estava adoentada, e fiquei lá, e só depois... E graças a Deus que eu comprei outra passagem e a confirmação de que eu tinha chegado em tempo hábil era justamente o ticket da compra da passagem pela outra companhia. Mas acho que realmente eles não tratam os passageiros com respeito. A falta de esclarecimentos aos passageiros também é motivo para muita dor de cabeça. Essa mulher teve problemas com o excesso de bagagem e não sabia o que fazer. Não tinha como eu viajar com essas coisas, que eu tinha que jogar fora, tirar algumas coisas e pronto. Que eu tinha que levar só 2 malas e deixar mais 2. É que eu tô pedindo ajuda e eles não estão tendo jeito de ajudar. Só isso mesmo. Foi pensando em casos como esses que a Corregedoria Nacional de Justiça decidiu levar os juizados especiais para os principais aeroportos do país. Hoje já são 6 postos. O objetivo é facilitar o intercâmbio entre companhias e passageiros. O passageiro, ele tendo qualquer problema com a companhia aérea, ele pode comparecer ao juizado, que nós, conciliadores, chamamos o representante da empresa e tentamos solucionar o problema para ele. Buscar uma solução que adeque à necessidade do passageiro. A conciliadora destaca ainda as principais reclamações recebidas pelos juizados e como o passageiro deve agir se estiver em alguma dessas situações. As principais reclamações, elas estão relacionadas a extravio de bagagem, danos, furto de objetos, check-in, atrasos, cancelamentos, overbooking e outros mais. A primeira medida que ele deve tomar é se dirigir ao balcão da companhia aérea e tentar solucionar diretamente. Isso justamente para ele ganhar tempo na solução do problema dele. No caso em especial de extravio de bagagem, ele deve procurar o setor de bagagem da companhia aérea, fazer um relatório que se chama relatório de irregularidade de bagagem, onde ele terá especificado os dados dele, os dados da bagagem, para facilitar que essa bagagem seja identificada e devolvida. Os postos avançados dos juizados especiais foram criados em julho de 2010. Só aqui no Distrito Federal, em apenas 2 anos de existência, já foram registradas cerca de 15 mil reclamações. São feitos 30 atendimentos por dia e nos períodos de férias e feriados, esse número pode até dobrar. Só no primeiro semestre deste ano, o juizado do aeroporto de Brasília registrou mais de 3.500 reclamações, seguido de Guarulhos com 3.046 e Congonhas com pouco mais de 1.200 reclamações. Os maiores índices de acordos aconteceram nos aeroportos do Rio de Janeiro. Em média, o resultado foi positivo em mais de 60% dos casos, no Galeão e no Santos Dumont. E quem já precisou do juizado especial fala da importância desse serviço. Importantíssimo, e eu não tenho o que reclamar, inclusive eu cheguei, fui atendida. O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais fluminenses, vão realizar o primeiro Encontro Nacional dos Juízes de Cooperação no dia 19 de outubro, no Rio de Janeiro. Todos os magistrados que integram os núcleos de cooperação e comitês estaduais da Rede Nacional de Cooperação Judiciária podem participar. Para mais informações, é só acessar o site do CNJ. A seguir, você acompanha uma entrevista sobre a nova lei orgânica da Justiça Federal. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. O país melhorou. Os juros baixaram e ficou mais fácil conquistar as coisas. Mas às vezes a gente se entusiasma e quando vê as contas não fecham. Por isso, o Banco das Melhores Taxas tem mais uma novidade. Crédito com pausa. Agora o cliente da Caixa pode adiar sua parcela. É um respiro quando a situação aperta. Quem compara vem pra Caixa. Vem. A Associação dos Juízes Federais do Brasil trabalha juntamente com o Conselho da Justiça Federal na elaboração do anteprojeto de lei da nova Lei Orgânica da Justiça Federal, a LOJOF.
Acompanhe a entrevista com o vice-presidente da AJUF, Ivanir Ireno Júnior, que fala sobre esse assunto. Lei de 36 anos. Atualmente, a nossa lei orgânica data de 1966, a Lei 5.010, ou seja, ela já é uma lei bastante antiga e já defasada. Defasada, inclusive, porque a Justiça Federal cresceu e mudou muito a sua configuração desde essa data. Em 1980, com a Constituição de 88, nós tivemos a reformulação da Justiça Federal com a sua divisão em regiões, a criação dos tribunais regionais federais, ou seja, a Justiça foi regionalizada. E isso levou uma grande alteração na carreira. Então, já em 1989, com a Lei 7.727, já estava dando ao CJF um prazo de 90 dias para encaminhar um projeto de lei de uma nova lei orgânica da Justiça Federal. Isso até hoje não foi feito. Agora, com uma decisão recente do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal vai desenvolver essa atividade, ou seja, vai preparar uma nova lei orgânica da Justiça Federal. Plano de trabalho. Então a AJUF está capitaneando esse trabalho de levar ao Conselho da Justiça Federal a posição dos juízes federais em relação a alguns temas que a gente entende importantes e prioritários de que constem nessa nova lei orgânica. Então foi montado um grupo de trabalho, um plano de trabalho no início dessa nova gestão, dividido em uma série de fases. Agora a gente já está na fase final do trabalho. A primeira fase foi a de coleta de sugestão com os associados. Depois disso foi feita a sistematização dessas sugestões. Foi levada essas sugestões à discussão ampla dos associados, seja por meio eletrônico, seja em assembleias presenciais. Após essas discussões, essas propostas foram submetidas à votação e agora a gente está consolidando o resultado desse plano de trabalho, dessa consulta e preparando um relatório para encaminhar ao CJF. Feito isso, nós vamos passar à segunda fase, que é acompanhar diuturnamente junto ao CJF, ao ministro Noronha, aos outros conselheiros do CJF, a tramitação desse anteprojeto. Proposta da AJUF. O número de matérias sobre os quais os associados se manifestaram foi muito grande, 30, 40, 50 temas que foram levados a uma consulta bem ampla, né, que trata desde a organização dos órgãos da Justiça Federal, né, como devem ser a composição dos tribunais, da primeira instância, até questões sobre organização de carreira, remoção, promoção, permuta entre juízes, tanto dentro da própria região quanto fora da região, e questões vencimentais, que constam da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, mas que alguns direitos não têm sido efetivados por juízes federais por falta de uma lei orgânica que regulamente alguns direitos previstos na LOMAN. Então, todos esses temas foram tratados, todos esses temas foram consultados e vão ser compilados num relatório para serem levados ao Conselho da Justiça Federal. Tramitação do anteprojeto. Vai demandar muitas discussões no âmbito do Conselho e mesmo junto ao Conselho isso deve se prolongar um pouco. Depois disso tem todo um percurso para ser transcorrido. Aprovada no Conselho, ela tem que passar pela aprovação do plenário do STJ, depois ser aprovada no plenário do CNJ e aí ir à Câmara, ao Senado e posteriormente à sanção presidencial. Vai ser certamente um processo legislativo demorado, e que a AJUF vai acompanhar sempre muito de perto, porque se a gente precisa de uma lei orgânica o mais rápido possível, essa rapidez também ela não pode comprometer a qualidade desse trabalho. Tem que ser um trabalho muito bem feito, porque a gente está pensando uma instituição grandiosa como a Justiça Federal, de uma importância ímpar no cenário democrático do país. Então nós temos que ter uma legislação que atenda os interesses de todos os atores envolvidos, juízes, servidores, né, os outros poderes e principalmente o principal usuário da justiça, que é o cidadão, que é o jurisdicionado. Então tem que ser uma legislação que contemple todos esses interesses em busca do objetivo maior, que é uma justiça federal mais forte, mais eficiente, mais célere e mais aberta ao cidadão. A Caixa Econômica Federal
participa da segunda Semana Nacional de Execução Trabalhista, uma parceria entre os órgãos da Justiça do Trabalho. Durante a semana de conciliação, mais de R$2 milhões foram pagos em acordos entre trabalhadores e empresários. Entre os dias 11 e 15 de junho, juízes e servidores da Caixa Econômica Federal se revezaram no Tribunal Regional do Trabalho para realizar audiências de conciliação em processos de execução trabalhista. A ideia foi chamar a atenção de empresários e trabalhadores para uma solução mais rápida dos processos. Trabalhamos dos dois modos. Onde houve tempo, nós fizemos a indicação e o pedido de inclusão dos processos em pauta de conciliação. E onde não houve, nós fizemos um chamamento geral via notícia no site do próprio tribunal, onde tivemos a concordância, o auxílio do tribunal nesse sentido, de chamar quem quisesse conciliar ou tentar a conciliação na Caixa, nas reclamações trabalhistas da Caixa, comparecessem em uma audiência coletiva, como aconteceu o exemplo de Brasília, né? E finalizado o acordo, homologação judicial e finalização do processo. Durante a semana de conciliação, mais de R$2 milhões foram pagos em acordos entre trabalhadores e empresários. No ano passado, esse mesmo evento resultou no total de R$550 milhões em acertos. Atualmente, o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas conta com uma dívida estimada de R$25 milhões. Durante essa semana, o TST divulgou uma lista com os principais devedores trabalhistas nacional e incluiu a Caixa lá como o quarto devedor, o maior devedor da Justiça do Trabalho. Esse conceito de maior devedor não seria exato, porque o conceito seria com maior número de processos. E isso preocupa, incomoda a Caixa. O que nós temos de maior volume? Nós temos algumas situações que impactaram horas extras 7ª e 8ª, auxílio alimentação para aposentados, incorporação de função. Esses assuntos já definidos, o TST já disse que a Caixa não tem razão, ou que tem súmula, ou que a jurisprudência está pacificada, todos eles são objeto de uma política de conciliação. Devido ao sucesso do mutirão, a Caixa Econômica Federal pretende continuar com uma política de pacificação para reduzir o número de processos trabalhistas. Há uma movimentação do judiciário para uma efetividade e uma finalização dos processos judiciais. É um movimento que não tem volta, e é um movimento que a Caixa tem e quer participar. Desde 2010 há um movimento de pacificação do contencioso na Justiça. O próprio CNJ incentiva a adoção da conciliação como pacificação. A Caixa não pode e não ficará fora desse movimento e está avançando numa política permanente de conciliação dentro do seu contencioso trabalhista. Houve o início com uma participação na semana de conciliação na execução, com o cumprimento de situações já transitadas em julgado, e essa política ela é permanente, ela vai permanecer tanto para os processos transitados em julgados, como avançar para os processos na fase de conhecimento. Situações pacificadas pelos tribunais, em que a discussão já está definida, a matéria está definida, não se justifica a continuidade do processo com a insistência em recursos. O trabalho vai prosseguir em desistência de recursos nessas situações e na proposta de conciliação. Essa política é permanente, com vistas a reduzir o contencioso trabalhista da Caixa. No dia 22 de outubro vai ser realizado o segundo seminário sobre conciliação do CNJ em Minas Gerais. O objetivo é discutir práticas de conciliação e mediação de conflitos judiciais. As inscrições vão até o dia 18 de outubro. Para saber mais sobre o seminário, é só acessar o site www.cnj.juiz.br. E veja a seguir, a JUF completa 40 anos em defesa da magistratura federal. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. O país melhorou. Os juros baixaram e ficou mais fácil conquistar as coisas. Mas às vezes a gente se entusiasma quando vê as contas não fecham. Por isso, o Banco das Melhores Taxas tem mais uma novidade: crédito com pausa. Agora o cliente da Caixa pode adiar sua parcela. É um respiro quando a situação aperta. Quem compara vem pra Caixa. Vem. A JUF completa 40 anos defendendo interesses da magistratura federal.
Nessa entrevista com o presidente da associação, Nino Toldo, você vai saber quais foram as dificuldades no início, as principais conquistas e conhecer um pouco mais sobre o trabalho da entidade. Doutor Nino, em setembro a AJUF comemorou 40 anos, mas como é que foi a criação da Associação dos Juízes Federais? Bom, a AJUF surgiu em 1972, em setembro de 1972, como uma associação voltada a congregar os juízes federais, que naquela época no Brasil todo não passavam de 50. Então ela tinha a sua finalidade principal até era a elaboração do encontro nacional, que não era anual ainda. Ela manteve esse perfil até 1994 e a partir de 2000 a AJUF passou a ter uma inserção social maior, como uma associação preocupada não apenas com os aspectos corporativos da magistratura, que são importantes, evidentemente, mas também preocupada com os temas de grande interesse nacional. Nesse sentido, naquela época a AJUF teve participação importante na elaboração de diversos projetos de lei, dos quais eu destacaria os juizados especiais federais e depois, em outras gestões, já também o do processo eletrônico. E agora estamos buscando aliar os interesses corporativos da magistratura, que são fundamentais, a AJUF tem isso como escopo estatutário, mas também de trabalhar pela valorização da magistratura e sua inserção social, trabalhando temas que vão além dos interesses meramente corporativos, porque acredito que a AJUF ela se engrandeceu, ela ganhou importância em sua história pela defesa do aperfeiçoamento das instituições democráticas e das instituições republicanas. Esse papel da AJUF é fundamental e deve ser sempre ressaltado. O senhor citou a criação dos juizados especiais federais e também do processo eletrônico, mas quais foram as outras conquistas? São inúmeros os exemplos que poderia dar, mas desses eu destacaria mais esses que mencionei, do juizado, que foi a partir de uma iniciativa da AJUF que a Constituição foi alterada para possibilitar a criação de juizados especiais federais, depois o processo judicial eletrônico e mais recentemente essa lei que prevê medidas de segurança para juízes colocados em situação de risco e que também define para essa finalidade o que vem a ser organização criminosa, coisa que não havia na legislação brasileira. Esses eu destacaria como mais relevantes nos últimos tempos, mas além disso as reformas processuais, tanto penal como civil, a AJUF participou e participa e participará. Outra atuação importante da AJUF nesse sentido é a sua atuação junto à Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que é a ENCLA. A AJUF participa ativamente e dando inúmeras contribuições para o aprimoramento do sistema legal brasileiro. E para os juízes federais, o que mudou durante esses 40 anos? Hoje nós passamos por um período em que há um grande sentimento, eu diria, de desvalorização da magistratura, que precisa ser revertido. Nós estamos em campanha para isso, para que haja não só no aspecto remuneratório, que é bastante relevante hoje, o que mais sensível para os juízes, mas em outros aspectos também. Se a Justiça Federal foi ampliada e em muitos pontos melhorou, ainda há muito por fazer, ainda há muitas lacunas a serem preenchidas. Qual a importância da criação da Associação dos Juízes Federais? A grande importância da AJUF é como uma associação que faz parte da sociedade civil organizada, a defesa do Estado Democrático de Direito e o aperfeiçoamento das instituições. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.